E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme que, sinceramente, me surpreendeu muito mais do que eu esperava quando assisti pela primeira vez. Sabe aqueles filmes que você começa achando que já conhece toda a história porque ela é baseada em um conto clássico? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu entrei achando que estava prestes a rever a velha história da Bela Adormecida, mas poucos minutos depois percebi que a proposta era completamente diferente. E, na minha opinião, essa é justamente a maior qualidade desse filme. Ele pega uma personagem que durante décadas foi vista apenas como uma vilã e pergunta algo muito simples, mas extremamente poderoso. E se a história não fosse exatamente como nos contaram? Logo no começo, somos apresentados a um mundo que parece ter saído diretamente de um sonho. Não é apenas uma floresta comum, é um lugar cheio de magia, criaturas estranhas, árvores gigantescas, rios brilhantes e seres que parecem viver em perfeita harmonia. Eu gosto muito quando filmes de fantasia dedicam tempo para construir o ambiente antes de jogar o conflito na nossa cara. Hoje em dia, muitos filmes têm tanta pressa de chegar na ação que esquecem de fazer a gente se importar com o mundo apresentado. Aqui acontece o contrário. O filme faz questão de mostrar que esse reino mágico é vivo, bonito e especial. E é nesse lugar que conhecemos Malévola quando ainda era uma criança. Uma garota curiosa, cheia de energia e completamente conectada à natureza ao seu redor. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa introdução é que ela não é apresentada como alguém cruel, malvada ou ameaçadora. Pelo contrário, ela é gentil. Ela protege os habitantes da floresta. Ela parece genuinamente feliz vivendo naquele ambiente. Isso já muda completamente a percepção que muita gente tinha da personagem. Porque vamos ser honestos por um segundo. Se alguém falasse o nome Malévola antes desse filme existir, a maioria das pessoas imaginaria imediatamente uma bruxa assustadora, vestida de preto, lançando maldições por diversão. Mas aqui somos convidados a enxergar a pessoa antes da lenda. Antes da vilã existir, existia uma menina. E eu adoro quando histórias fazem isso, porque ninguém nasce sendo o monstro da própria história. Enquanto acompanhamos essa infância, o filme também apresenta uma divisão muito interessante entre dois mundos. De um lado existe o reino mágico, do outro, o reino dos humanos. E desde cedo percebemos que a relação entre eles está longe de ser amigável. Existe medo, existe desconfiança, existe ganância. E existe aquele velho problema que acompanha a humanidade desde sempre: a vontade de possuir aquilo que não pertence a ela. Uma das coisas que eu mais gosto nessa primeira parte é que o filme não trata os humanos imediatamente como vilões caricatos. Em vez disso, ele mostra que existem pessoas boas e ruins dos dois lados. Isso torna tudo mais interessante, porque os conflitos deixam de ser apenas uma batalha entre bem e mal. Eles passam a ser uma batalha entre escolhas. E é justamente nesse contexto que acontece um dos encontros mais importantes da história. Malévola conhece um garoto humano chamado Stefan. E aqui eu preciso comentar uma coisa. Sempre que revejo essa parte, sinto aquela sensação estranha de estar assistindo ao início de uma tragédia sem poder impedir nada. Porque nós sabemos que algo vai dar errado. O próprio fato de estarmos vendo a origem da Malévola já entrega que felicidade eterna não está no roteiro. Mas mesmo sabendo disso, é impossível não gostar dos momentos iniciais entre eles. Os dois são jovens, os dois são curiosos, os dois enxergam um no outro algo que nunca tinham visto antes. Malévola vê um humano que aparentemente não tem medo dela. Stefan vê uma criatura mágica que não corresponde às histórias assustadoras que provavelmente ouviu durante toda a vida. É uma amizade construída sobre descoberta. E talvez seja justamente por isso que funciona tão bem. Porque quando somos crianças, muitas vezes não carregamos os preconceitos que os adultos insistem em nos ensinar. Crianças não enxergam fronteiras da mesma forma. Elas não enxergam guerras da mesma forma. Elas não enxergam rivalidades históricas da mesma forma. Elas apenas enxergam pessoas. E durante algum tempo é exatamente isso que acontece. Enquanto os anos passam, vemos a amizade dos dois crescer. Eles compartilham momentos simples, conversam, exploram, criam memórias juntos. E eu gosto muito da forma como o filme mostra essa passagem do tempo.
Não existe uma necessidade exagerada de explicar tudo. A narrativa simplesmente deixa claro que existe uma conexão genuína entre eles. Aos poucos, essa amizade começa a se transformar em algo maior. E aqui entra uma observação pessoal. Uma das coisas que mais me impressionam nesse filme é que ele consegue fazer a gente acreditar nesse relacionamento em relativamente pouco tempo de tela. Não porque vemos centenas de cenas românticas, mas porque existe uma química natural. Existe uma sensação de conforto entre eles. Parece que ambos encontram no outro um refúgio. E isso é importante porque o que acontecer depois só funciona emocionalmente se acreditarmos que esse vínculo era real. Enquanto isso, o mundo continua mudando ao redor deles. Stefan cresce, suas ambições crescem, seu desejo por uma vida melhor cresce. E aqui o filme começa a plantar pequenas sementes que talvez passem despercebidas na primeira vez que assistimos. Quando eu revi o filme anos depois, percebi vários sinais que não tinha notado inicialmente. Stefan sempre demonstra interesse em subir na vida, sempre demonstra fascínio pelo poder, sempre parece estar olhando para algo maior. Não é necessariamente algo ruim no começo. Afinal, quem nunca sonhou em conquistar mais do que possui? O problema surge quando a ambição deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma obsessão. Existe uma diferença enorme entre querer crescer e estar disposto a fazer qualquer coisa para crescer. E essa diferença vai definir o destino de praticamente todos os personagens. Enquanto isso, do lado dos humanos, encontramos um rei extremamente agressivo e obcecado pela ideia de dominar o reino mágico. Esse detalhe é muito interessante, porque mostra que o conflito não começou por causa da Malévola. Na verdade, o conflito já existia muito antes. A floresta representa algo que o rei não consegue controlar, e pessoas obcecadas por poder costumam ter dificuldade em aceitar a existência de algo fora do seu domínio. Então ele enxerga aquele mundo mágico não como um lugar extraordinário. Ele enxerga como um prêmio, como um território, como algo que precisa ser conquistado. E convenhamos, essa é uma crítica que continua extremamente atual. Quantas vezes vemos pessoas destruindo coisas belas simplesmente porque querem possuir aquilo? Quantas vezes a ganância fala mais alto do que o respeito? O filme aborda isso de maneira surpreendentemente inteligente, para uma fantasia que muita gente considera apenas uma releitura de conto de fadas. Chega então um momento decisivo. Os humanos tentam avançar contra as terras mágicas. E é aqui que vemos uma Malévola muito diferente daquela criança que conhecemos no início. Ela cresceu, ficou mais poderosa, mais confiante, mais preparada para defender seu povo. E, sinceramente, essa sequência continua sendo uma das minhas favoritas do filme inteiro, porque ela mostra a personagem em seu auge, antes da dor, antes da traição, antes da escuridão. Ela não luta porque quer dominar alguém, ela luta porque quer proteger aquilo que ama. Existe uma enorme diferença entre essas duas motivações, e o filme deixa isso muito claro. Durante o confronto, percebemos o tamanho do poder dela, mas ao mesmo tempo percebemos que ela não age movida pela crueldade. Ela simplesmente não aceita que alguém invada seu lar. E quem poderia culpá-la por isso? Depois desse fracasso, o rei humano retorna humilhado, ferido, envelhecido, consumido pelo ódio. E é nesse ponto que a história começa a entrar em um território muito mais sombrio, porque o rei toma uma decisão que mudará tudo. Ele promete uma recompensa gigantesca para quem conseguir derrotar Malévola. E quando essa promessa é feita, existe uma pessoa ouvindo tudo atentamente. Uma pessoa que nós já conhecemos. Uma pessoa que um dia foi amiga dela. Uma pessoa que um dia parecia enxergá-la como alguém especial. Stefan. E aqui, pessoal, é exatamente o momento em que começo a sentir aquele aperto no estômago toda vez que assisto ao filme. Porque a partir daqui, a história deixa de ser apenas uma fantasia sobre magia. Ela se transforma em uma história sobre confiança, sobre escolhas, sobre ambição e sobre o preço devastador que algumas pessoas estão dispostas a pagar para alcançar aquilo que desejam. E acreditem em mim, o que acontece depois desse ponto é justamente o que transforma Malévola em uma das personagens mais trágicas e fascinantes que a Disney já colocou nas telas. Agora, pessoal, é aqui que a história começa a ficar pesada de verdade. Até esse momento,
O filme tinha mostrado um mundo mágico, uma amizade improvável e até um romance que parecia ter futuro. Mas se vocês já assistiram ao filme, sabem que essa sensação de conto de fadas não dura muito tempo. E se ainda não assistiram, preparem-se, porque daqui para frente a história muda completamente de tom. Uma coisa que eu gosto muito nessa parte é que o filme não transforma Stefan em um vilão da noite para o dia. Ele não acorda simplesmente pensando, hoje vou fazer algo terrível. Não, o que vemos é algo muito mais humano e, justamente por isso, muito mais assustador. A ambição começa a falar mais alto. E, sinceramente, essa é uma das minhas interpretações favoritas do filme. O verdadeiro vilão da história não é magia negra, não é uma criatura monstruosa e nem mesmo uma guerra entre reinos. O verdadeiro vilão é a ganância. Porque a ganância não chega gritando, ela chega sussurrando. Ela convence a pessoa de que está fazendo algo necessário. Ela faz alguém acreditar que um pequeno sacrifício hoje vai valer a pena amanhã. E Stefan começa a cair exatamente nessa armadilha. Depois que o rei promete riqueza, posição e poder para quem derrotar Malévola, vemos algo mudar dentro dele. Talvez aquela mudança já estivesse lá o tempo todo, escondida em algum canto. Talvez apenas estivesse esperando a oportunidade certa para aparecer. O fato é que Stefan decide voltar até a floresta. E quando essa cena começa, existe uma sensação estranha, porque Malévola está feliz em vê-lo. Ela não enxerga perigo, ela não enxerga traição. Ela enxerga alguém que fez parte da vida dela durante anos, alguém em quem ela confiava, alguém que conhecia seu coração. E isso torna tudo ainda mais doloroso. Existe uma inocência na forma como ela o recebe, que parte meu coração toda vez que revejo o filme. Porque nós, espectadores, começamos a perceber que algo está errado. A linguagem corporal dele está diferente. O olhar está diferente. As intenções estão diferentes. Mas ela ainda não sabe disso. E talvez esse seja o momento mais cruel de toda a história. Porque as maiores feridas quase nunca vêm dos nossos inimigos. Elas vêm das pessoas que nós deixamos entrar. Stefan conversa com ela. Finge preocupação. Finge carinho. Finge que voltou porque ainda se importa. E Malévola acredita. E aqui eu quero fazer uma pausa para comentar uma coisa que sempre achei brilhante no roteiro. O filme poderia simplesmente mostrar uma batalha. Poderia mostrar Stefan derrotando Malévola em combate. Seria muito mais simples. Mas os roteiristas escolheram algo muito mais forte emocionalmente. Eles escolheram a traição. Porque uma derrota física dói. Mas uma traição destrói algo muito mais profundo. Ela destrói a confiança. Ela destrói a visão que você tinha do mundo. Ela destrói a forma como você enxerga as outras pessoas. E é exatamente isso que acontece. Stefan aproveita a confiança dela para colocá-la em uma posição vulnerável. E quando Malévola baixa a guarda, ele toma uma decisão que muda tudo. Uma decisão tão cruel que, mesmo anos depois do lançamento do filme, continua sendo um dos momentos mais comentados da história. O interessante é que o filme apresenta essa cena de uma forma extremamente simbólica. Não é apenas um ato de violência física, é uma violação de confiança. É o roubo de uma parte essencial da identidade dela. É o momento em que alguém tira dela algo que jamais poderia ser devolvido da mesma maneira. E eu acho impressionante como o filme consegue transmitir essa dor sem precisar exagerar. Quando Malévola acorda e percebe o que aconteceu, não precisamos ouvir longos discursos. O olhar dela já diz tudo. O choque, a incredulidade, a tristeza, a sensação de vazio. Tudo está ali. E honestamente, essa é uma das melhores atuações do filme inteiro. Porque existe um momento em que ela simplesmente não consegue compreender o que aconteceu. Como alguém que ela amava poderia fazer aquilo? Como alguém que dizia se importar poderia causar uma dor tão profunda? Essas perguntas ficam pairando no ar, e talvez seja justamente por isso que essa cena conecta tanto com o público. Porque de uma forma ou de outra, quase todo mundo já passou por alguma decepção. Talvez não algo tão extremo, mas aquela sensação de confiar em alguém e depois descobrir que a pessoa não era quem parecia ser. Essa sensação é universal. Depois disso, vemos uma Malévola completamente diferente. Aquela garota alegre do início praticamente desaparece.
E eu não digo isso apenas por causa da aparência. Estou falando da forma como ela olha para o mundo. Antes, ela acreditava na bondade. Agora, ela acredita na traição. Antes, ela enxergava possibilidades. Agora, ela enxerga ameaças. E isso me faz pensar em algo interessante. Muitas histórias mostram personagens se tornando mais fortes depois de sofrerem, mas nem sempre falam sobre o preço dessa força, porque às vezes a pessoa realmente fica mais forte, mas também fica mais fechada, mais desconfiada, mais distante. E Malévola passa exatamente por esse processo. Enquanto isso, Stefan leva a prova de sua vitória até o rei. E aqui o filme mostra outra coisa que adoro: o fato de que conquistar algo através da traição não traz paz. Stefan consegue aquilo que queria, consegue reconhecimento, consegue status, consegue se aproximar do poder. Mas observem uma coisa quando assistirem novamente ao filme. Ele nunca parece verdadeiramente feliz. Nunca. Existe sempre um peso, uma sombra, uma culpa escondida. Como se ele soubesse que tudo aquilo foi construído sobre uma mentira. E isso é importante porque o filme não tenta transformar Stefan em um personagem unidimensional. Ele fez algo terrível, mas ele também passa a vida inteira sendo assombrado por essa escolha. E isso torna tudo mais interessante, porque a culpa é uma prisão que ninguém consegue escapar completamente. Enquanto Stefan sobe cada vez mais na hierarquia do reino humano, Malévola afunda cada vez mais na própria dor. E aqui acontece algo que considero um dos momentos mais importantes da narrativa. Ela encontra um corvo. Pode parecer uma cena simples, mas ela representa muito mais do que isso. Porque nesse ponto da história, Malévola perdeu a confiança nos humanos, perdeu a fé em relacionamentos, perdeu a fé em promessas. Ela poderia simplesmente se fechar completamente para o mundo, mas não faz isso. Ao salvar aquela criatura, ela demonstra que ainda existe bondade dentro dela, ainda existe compaixão, ainda existe humanidade, mesmo que ela tente esconder isso. O corvo, que depois se torna seu companheiro mais fiel, acaba funcionando como um lembrete constante de quem ela realmente é. E eu sempre achei essa dinâmica muito interessante, porque ele surge justamente no momento em que ela está mais perdida. É quase como se o filme estivesse dizendo que, mesmo nas fases mais sombrias da vida, ainda podem existir conexões capazes de impedir que a gente se perca completamente. Só que Malévola ainda está consumida pela dor, e quando a dor fica tempo demais sem cicatrizar, ela costuma se transformar em outra coisa: ressentimento, raiva, desejo de vingança. E é exatamente para esse caminho que ela começa a caminhar. O reino mágico também muda, a atmosfera muda, as cores mudam, tudo parece refletir o estado emocional dela. O lugar que antes transmitia vida agora transmite tensão. O lugar que antes parecia acolhedor agora parece perigoso. E eu adoro como o visual acompanha a jornada da personagem, porque não é apenas Malévola que está mudando. O mundo ao redor dela parece mudar junto. Enquanto isso, Stefan continua avançando. Sua influência cresce, sua posição cresce, seu poder cresce. Mas junto com esse crescimento surge outra coisa: o medo. Porque pessoas que chegam ao topo através da traição costumam viver com medo de serem traídas também. E Stefan começa a demonstrar exatamente isso. Ele não consegue esquecer Malévola, não consegue esquecer o que fez, não consegue esquecer de onde veio. A culpa continua perseguindo ele, e aos poucos percebemos que nenhum dos dois saiu vencedor daquela história. Malévola perdeu sua inocência, Stefan perdeu sua alma. E essa é uma das reflexões mais interessantes do filme. Às vezes, quando duas pessoas entram em guerra, ambas acabam perdendo algo importante, mesmo aquela que aparentemente vence. Mas o destino ainda está preparando algo muito maior, porque Stefan está prestes a alcançar aquilo que sempre desejou, e Malévola está prestes a descobrir até onde sua dor pode levá-la. E quando esses dois caminhos finalmente se cruzarem novamente, o resultado será uma das cenas mais icônicas de todo o filme. Uma cena que mudará não apenas a vida deles, mas também a vida de uma criança inocente, que ainda nem imagina o papel que terá nessa história. E agora, pessoal, chegamos em uma parte da história que eu considero um divisor de águas, porque até aqui
nós vimos a queda de Malévola e a ascensão de Stefan. Vimos uma amizade ser destruída, uma confiança ser traída, e uma personagem que antes representava a luz começar a mergulhar na escuridão. Mas o que acontece agora é diferente. Agora não estamos mais vendo apenas as consequências de uma traição. Estamos vendo o nascimento de uma vingança. E eu preciso dizer uma coisa. Sempre que revejo essa parte do filme, fico impressionado com a forma como ele trabalha as emoções. Porque seria muito fácil transformar Malévola em uma vilã tradicional. Bastava fazê-la acordar um dia e decidir destruir tudo ao seu redor. Mas não é isso que acontece. O roteiro toma um caminho muito mais interessante. Ele mostra uma pessoa machucada, uma pessoa que foi quebrada emocionalmente, uma pessoa que passou tanto tempo alimentando a dor que começou a acreditar que a vingança poderia preencher aquele vazio. Só que existe um problema. Vingança nunca preenche vazio nenhum. Ela apenas cria novos vazios. E o filme vai mostrar isso de uma forma muito inteligente. Enquanto Malévola continua vivendo isolada em seu reino, Stefan finalmente alcança aquilo que perseguiu durante toda a vida. Ele sobe ao trono. Ele se torna rei. Ele conquista poder, riqueza, influência e tudo aquilo que um dia acreditou que o faria feliz. Mas observem uma coisa. Ele nunca parece satisfeito. Nunca. Esse detalhe é genial, porque normalmente os filmes mostram personagens ambiciosos conquistando seus objetivos e comemorando. Aqui acontece o contrário. Quanto mais Stefan conquista, mais paranoico ele parece ficar. É quase como se o próprio filme estivesse dizendo que existem vitórias que custam caro demais. E sinceramente, eu adoro esse tipo de mensagem, porque ela não é entregue de forma forçada. Ela simplesmente aparece através das atitudes dos personagens. Stefan conseguiu o trono, mas perdeu a paz. Conseguiu poder, mas perdeu a confiança. Conseguiu prestígio, mas perdeu a capacidade de olhar para o passado sem sentir culpa. Enquanto isso, algo muito importante acontece. Uma filha nasce. A princesa Aurora chega ao mundo. E aqui entra uma das maiores ironias da história, porque Aurora não tem absolutamente nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu entre Stefan e Malévola. Nenhuma. Ela é completamente inocente. Mas muitas vezes as consequências dos erros dos pais acabam recaindo sobre os filhos. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. O reino inteiro entra em clima de celebração. Existe festa, existe música, existe alegria, existe aquela atmosfera típica dos contos de fadas. E por alguns minutos parece que estamos assistindo a uma história completamente diferente. Mas existe uma tensão escondida, uma sensação de que alguma coisa vai acontecer. E acontece. Porque durante a celebração surge uma visitante inesperada, Malévola. E eu preciso admitir que essa é uma das entradas mais memoráveis que já vi em um filme de fantasia. A forma como ela aparece, a forma como todos ficam em silêncio, a forma como o ambiente inteiro muda instantaneamente. Tudo nessa cena funciona, porque ela não precisa gritar, não precisa correr, não precisa atacar ninguém. A simples presença dela já domina o local. E isso é algo que poucos personagens conseguem fazer. Quando Malévola entra naquele salão, parece que todo o ar desaparece. Todo mundo sabe quem ela é. Todo mundo sabe o que aconteceu. E todo mundo sabe que aquela visita não é um gesto de cortesia. O mais interessante é que ela não demonstra fúria descontrolada. Pelo contrário, ela parece calma. E às vezes, a calma é muito mais assustadora do que a raiva. Porque a raiva explode, a calma planeja, a calma espera. A calma escolhe o momento exato para agir, e Malévola escolheu esse momento cuidadosamente. Ela observa a pequena Aurora, observa Stefan, observa o reino inteiro, e então faz algo que mudará todas as vidas envolvidas naquela história. Ela lança a famosa maldição. Mas o que torna essa cena tão fascinante não é apenas a maldição em si, é o contexto emocional por trás dela. Porque naquele instante, Malévola acredita que está fazendo justiça. Ela acredita que está devolvendo ao mundo a dor que recebeu. Ela acredita que está equilibrando as coisas. E aí está um dos pontos mais brilhantes do filme. Muitas pessoas que fazem coisas terríveis não se enxergam como vilãs. Elas acreditam que estão certas. Acreditam que estão reagindo a uma injustiça.
acreditam que têm motivos legítimos, e isso torna tudo muito mais complexo. Quando ela olha para Stefan, não estamos vendo apenas uma personagem lançando uma maldição. Estamos vendo uma pessoa ferida, tentando fazer outra pessoa sentir a mesma dor que sentiu. Só que existe um detalhe importante. Quem vai pagar por isso não é Stefan, é Aurora, uma criança inocente. E é aí que começamos a perceber como a dor pode distorcer a visão das pessoas. Porque quando alguém está consumido pelo ressentimento durante muito tempo, às vezes deixa de perceber quem realmente merece carregar as consequências. Stefan entra em desespero, e sinceramente, essa reação é uma das partes mais interessantes da cena, porque pela primeira vez vemos o medo dominando completamente o personagem. Até aquele momento, ele sempre parecia ter algum controle sobre a situação, mas agora não. Agora ele está impotente. Agora ele está enfrentando algo que não consegue manipular. E pela primeira vez, ele experimenta uma pequena parte da sensação que Malévola sentiu anos atrás. A diferença é que ele ainda tem escolhas. Aurora não. Quando Malévola termina a maldição e vai embora, existe uma sensação estranha. Não parece uma vitória. E isso é proposital, porque a vingança raramente traz a satisfação que imaginamos. Durante alguns segundos, até parece que ela conseguiu aquilo que queria. Mas logo percebemos que existe algo vazio naquele olhar, algo incompleto, algo que não combina com o triunfo. E essa é uma das razões pelas quais considero Malévola uma personagem tão interessante. Ela não é uma heroína perfeita, mas também não é uma vilã tradicional. Ela está perdida. Ela está tentando lidar com uma dor que nunca conseguiu superar e acaba tomando decisões terríveis no processo. Depois disso, Stefan entra em modo de desespero total. Ele começa a procurar qualquer maneira de impedir que a maldição se concretize. E aqui o filme faz algo que gosto bastante. Em vez de simplesmente aceitar o destino, ele tenta lutar contra ele. Ele chama fadas, busca soluções, procura alternativas, faz tudo o que está ao seu alcance para proteger Aurora. Mas existe um detalhe importante. Quanto mais ele tenta controlar a situação, mais evidente se torna que suas ações passadas continuam perseguindo ele. E isso é algo que acontece muito na vida real também. Existem erros que não desaparecem simplesmente porque queremos esquecê-los. Existem decisões que continuam produzindo consequências muito tempo depois de terem sido tomadas. Aurora acaba sendo levada para longe do castelo, longe da corte, longe da vida real que deveria ter. E eu sempre achei interessante como o filme trabalha essa ideia, porque ela cresce protegida fisicamente, mas ao mesmo tempo privada de conhecer sua própria história. Ela não sabe quem realmente é, não sabe por que está escondida, não sabe qual perigo a cerca. E isso cria uma situação muito curiosa. Enquanto os adultos estão obcecados pela maldição, Aurora sequer entende o motivo de tanta preocupação. Enquanto isso, Malévola continua observando tudo à distância. E aqui começa uma das transformações mais importantes do filme, porque ela acredita que está acompanhando a situação apenas para garantir que sua vingança aconteça, mas, sem perceber, está prestes a desenvolver algo que jamais imaginou. Algo capaz de mudar completamente sua visão do mundo. Algo capaz de desafiar todo o ódio que ela cultivou durante anos. E é justamente nesse momento que a pequena Aurora começa a crescer, sem saber que uma das figuras mais importantes de sua vida está observando cada passo, sem saber que a pessoa que lançou a maldição sobre ela também será a pessoa que mais influenciará seu destino. E acreditem, pessoal, a relação que começa a nascer entre essas duas personagens é exatamente o que transforma essa história em algo muito maior do que um simples conto de vingança. Porque daqui para frente, o filme deixa de ser apenas sobre ódio, ele passa a ser sobre redenção. E é aí que tudo fica ainda mais interessante. E é aqui, pessoal, que, na minha opinião, o filme começa a mostrar sua verdadeira identidade. Porque até agora parecia que estávamos assistindo a uma história de vingança, uma história sobre traição, dor e consequências. Mas a partir deste ponto, a narrativa muda de direção de um jeito muito inteligente. E vou ser sincero com vocês, foi exatamente nessa parte que eu percebi que o filme estava tentando fazer algo muito mais profundo do que simplesmente recontar um clássico.
Aurora está crescendo longe do castelo, longe dos pais, longe da vida que deveria ter. E teoricamente, isso deveria ser a solução perfeita para evitar a maldição. Afinal, se ela ficar escondida durante toda a infância, talvez consiga escapar do destino que foi traçado para ela. Mas existe um pequeno problema. Destino e isolamento raramente funcionam bem juntos em histórias de fantasia. E, para ser honesto, raramente funcionam bem na vida real também. Quanto mais tentamos fugir de alguma coisa, mais ela parece nos perseguir. Enquanto isso, vemos as três fadas encarregadas de cuidar da princesa. E eu sempre achei curioso como o filme trabalha essas personagens. Diferente de outras versões da história, aqui elas não são exatamente exemplos de competência. Elas têm boas intenções, claro, mas frequentemente parecem completamente despreparadas para a responsabilidade gigantesca que receberam. E isso cria algumas situações engraçadas. Mas também serve para destacar algo muito importante. Quem acaba protegendo a Aurora na maior parte do tempo não são as fadas. É Malévola. Sim, justamente a pessoa que lançou a maldição. E essa é uma das ironias mais brilhantes do roteiro, porque, sem perceber, ela começa a ocupar um papel que nunca imaginou ter. No início, ela observa a menina apenas por curiosidade, talvez para garantir que tudo esteja caminhando para o momento da maldição. Talvez porque ainda exista uma parte dela que não consegue simplesmente virar as costas para uma criança inocente. Mas aos poucos a situação muda. Primeiro ela salva a Aurora de pequenos perigos. Depois começa a observá-la com mais frequência. Depois passa mais tempo perto dela. E sem perceber, acaba criando um vínculo. Eu gosto muito da forma como isso acontece porque não parece artificial. Não existe um momento específico em que Malévola diz para si mesma: agora vou gostar dessa criança. Não, é algo gradual, natural, humano. Ou melhor, tão humano quanto uma poderosa criatura mágica pode ser. E é exatamente por isso que funciona, porque sentimentos verdadeiros raramente surgem de maneira instantânea. Eles crescem aos poucos, através de pequenos momentos, pequenas experiências, pequenos gestos. Uma das coisas que mais gosto nessa fase da história é observar a diferença entre aquilo que Malévola diz e aquilo que ela faz, porque são duas coisas completamente opostas. Ela continua tentando manter uma postura fria, continua fingindo que não se importa, continua agindo como alguém distante, mas suas ações contam outra história. Toda vez que a Aurora corre perigo, ela aparece. Toda vez que algo dá errado, ela interfere. Toda vez que a menina precisa de ajuda, de alguma forma Malévola está lá. E eu acho isso genial, porque muitas vezes as pessoas revelam quem realmente são, não através das palavras, mas através das atitudes. Você pode dizer que não se importa, mas se está constantemente protegendo alguém, talvez se importe mais do que imagina. Enquanto a Aurora cresce, ela começa a sentir uma presença misteriosa ao seu redor. Existe algo muito bonito nessa parte, porque a garota nunca desenvolve medo de Malévola. Pelo contrário, mesmo sem conhecê-la completamente, ela parece sentir uma conexão, como se uma parte dela soubesse que aquela figura sombria não representa uma ameaça. E isso é interessante porque desafia todas as expectativas. Afinal, Aurora deveria odiar Malévola, ela deveria temê-la, ela deveria enxergá-la como um monstro, mas não faz isso. E talvez porque crianças costumam perceber coisas que adultos ignoram. Os adultos veem aparência, veem reputação, veem histórias antigas. As crianças muitas vezes enxergam comportamento. E a Aurora percebe algo que muitos personagens do filme não conseguem perceber. Por trás daquela aparência intimidadora, existe alguém profundamente machucado. Alguém que já sofreu muito. Alguém que está tentando esconder sua dor atrás de uma muralha emocional. Conforme os anos passam, começamos a ver uma mudança que considero uma das mais bem construídas do filme. Malévola começa a sorrir novamente. E pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Quando lembramos da personagem que vimos após a traição de Stefan, percebemos o quanto ela havia se fechado para o mundo. Ela praticamente abandonou qualquer forma de alegria, qualquer forma de esperança, qualquer forma de afeto. A Aurora muda isso. Não através de grandes discursos, não através de magia, mas simplesmente existindo.
E isso me faz pensar em uma coisa. Às vezes, uma única pessoa pode mudar completamente nossa perspectiva sem nem perceber. Ela não precisa salvar nossa vida, não precisa resolver nossos problemas. Basta aparecer no momento certo. A Aurora acaba representando exatamente isso. Uma luz inesperada entrando na vida de alguém que já tinha se convencido de que a escuridão era tudo o que restava. Existe uma cena específica que sempre me chama a atenção quando revejo o filme. A Aurora corre alegremente pela floresta, completamente fascinada pelo mundo ao seu redor. Ela encontra beleza em tudo, nas árvores, nas criaturas mágicas, nas paisagens. E enquanto observa isso, Malévola parece começar a enxergar aquele mesmo mundo novamente através dos olhos dela, como se estivesse redescobrindo coisas que havia esquecido, como se estivesse lembrando quem era antes da dor tomar conta de tudo. E aqui o filme toca em algo muito verdadeiro. O sofrimento pode mudar uma pessoa, mas ele não apaga completamente quem ela foi. Às vezes, essa versão antiga apenas fica escondida, esperando uma oportunidade para reaparecer. Enquanto isso, do outro lado da história, Stefan continua sua transformação. E eu gosto muito do contraste que o filme cria entre os dois personagens, porque Malévola começa a se tornar mais gentil, mais aberta, mais humana, enquanto Stefan faz exatamente o caminho contrário. Ele se torna mais paranoico, mais obcecado, mais consumido pelos próprios medos. É quase como se os dois estivessem trocando de lugar emocionalmente. A pessoa que tinha todos os motivos para mergulhar no ódio começa a encontrar compaixão. E a pessoa que conseguiu tudo o que queria começa a afundar cada vez mais na escuridão. Essa inversão é uma das melhores decisões do roteiro, porque impede que a história seja previsível. Stefan passa anos sem conseguir superar o passado. Ele continua pensando em Malévola, continua temendo sua existência, continua imaginando que ela voltará para destruir tudo. E quanto mais medo ele sente, mais agressivo se torna. Isso acontece muito na vida real também. Pessoas dominadas pelo medo frequentemente acabam criando os próprios problemas que tentam evitar. Enquanto ele vive cercado por guardas, armas e estratégias, Malévola passa seus dias observando a Aurora crescer. E é exatamente aí que nasce o grande conflito emocional da história. Porque ela começa a perceber algo terrível. O aniversário de 16 anos está se aproximando. A maldição continua ativa. E pela primeira vez, ela não quer mais que ela aconteça. Imaginem o tamanho desse choque. Durante anos, ela alimentou aquele desejo de vingança. Durante anos, acreditou que aquilo era justo. Durante anos, esperou pelo momento em que Stefan sentiria a mesma dor que ela sentiu. Mas agora existe um problema. Ela conhece a Aurora. Ela gosta de Aurora. Ela ama a Aurora. E isso muda tudo. Porque é muito fácil desejar vingança contra alguém que enxergamos apenas como símbolo. Mas quando existe uma pessoa real envolvida, tudo fica diferente. De repente, não estamos mais falando sobre justiça. Estamos falando sobre uma garota inocente. Uma garota que não fez absolutamente nada para merecer aquilo. E pessoal, quando Malévola finalmente começa a entender isso, percebemos que sua maior batalha não será contra Stefan, não será contra soldados, não será contra um reino. Sua maior batalha será contra as consequências das próprias escolhas. Pessoal, chegamos em uma parte da história que eu considero uma das mais emocionantes de todo o filme. Porque até aqui, nós vimos uma transformação acontecendo de forma lenta, quase silenciosa. Malévola começou como uma jovem cheia de esperança, depois virou alguém consumida pela dor, e agora está em um estágio muito estranho da sua jornada. Ela continua carregando as cicatrizes do passado, continua odiando o que Stefan fez com ela, mas ao mesmo tempo não consegue mais ignorar o carinho que sente por Aurora. E é justamente esse conflito interno que torna essa fase tão interessante. Porque agora ela está presa entre duas versões de si mesma. De um lado existe a Malévola ferida, aquela que deseja vingança. Do outro existe a Malévola que está reaprendendo a amar. E essas duas versões entram em choque o tempo inteiro. Enquanto a Aurora cresce, a relação entre as duas se fortalece cada vez mais. E eu adoro a maneira como o filme desenvolve isso. Não é uma amizade comum. Não é exatamente uma relação de mãe e filha no início.
É algo que vai surgindo aos poucos, quase sem que nenhuma delas perceba. Aurora sente confiança nela. Aurora sente segurança perto dela. Aurora sente que pertence àquele mundo mágico. E o mais impressionante é que ela desenvolve esses sentimentos sem conhecer toda a verdade. Ela não sabe que a própria Malévola foi responsável pela maldição. Ela não sabe que aquela figura que admira tanto também foi a responsável pelo maior perigo da sua vida. E isso cria uma tensão muito interessante para quem está assistindo, porque nós sabemos de tudo. Nós enxergamos os dois lados. Nós entendemos o tamanho do segredo que está sendo carregado. E sabemos que, mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. A questão não é se, a questão é quando. E quanto mais o filme se aproxima desse momento, mais desconfortável tudo fica. Enquanto isso, existe uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que assisti. A Aurora cresce praticamente fascinada pelo reino mágico. E, sinceramente, eu não consigo culpá-la, porque toda vez que a câmera mostra aquele lugar, parece impossível não querer viver ali. As criaturas, as paisagens, as cores, a sensação de liberdade, tudo parece infinitamente mais vivo do que o castelo humano. E eu acho que isso não é coincidência. O filme faz questão de mostrar esse contraste. O reino humano parece frio, rígido, cheio de regras, cheio de medo. Já o mundo mágico parece espontâneo, criativo, cheio de vida. É quase como se os dois ambientes refletissem o estado emocional dos personagens que vivem neles. Enquanto Aurora descobre mais sobre esse mundo encantado, Malévola começa a enfrentar um problema cada vez maior: o tempo. Porque o 16º aniversário está chegando, e quanto mais essa data se aproxima, mais ela percebe o tamanho do erro que cometeu anos atrás. Agora vem uma das partes mais importantes da história. Malévola decide tentar desfazer a maldição, e essa cena diz muito sobre quem ela se tornou, porque ninguém a obriga a fazer isso, ninguém ameaça ela, ninguém exige nada, a decisão parte dela. Ela olha para Aurora e percebe que não consegue mais aceitar aquele destino. Não consegue mais imaginar aquela garota pagando por um erro que nunca cometeu. Então, ela tenta reverter o feitiço. E aqui o filme entrega uma das mensagens mais interessantes da narrativa. Algumas palavras não podem ser retiradas. Algumas ações não podem ser apagadas. Algumas escolhas continuam existindo mesmo depois que nos arrependemos delas. Essa é uma ideia extremamente poderosa, porque estamos acostumados a filmes em que tudo pode ser resolvido com magia. Mas aqui não. Aqui, o arrependimento não apaga automaticamente o passado. Malévola descobre que aquilo que fez não pode simplesmente desaparecer. E quando ela percebe isso, vemos um dos momentos mais vulneráveis da personagem. Ela está assustada, ela está desesperada, ela está enfrentando algo que nem mesmo seu enorme poder consegue resolver. E honestamente, acho essa uma das melhores decisões do roteiro, porque limitações tornam personagens mais interessantes. Se ela pudesse resolver tudo com um estalar de dedos, a história perderia muito da sua força emocional. Mas não pode. E é justamente por isso que sentimos sua angústia. Enquanto ela tenta encontrar uma solução, Aurora continua vivendo sem imaginar o tamanho do perigo que se aproxima. E existe algo quase doloroso nessa inocência, porque ela está feliz, ela está fazendo planos, ela está sonhando com o futuro. Enquanto isso, nós sabemos que uma contagem regressiva invisível está acontecendo. O relógio não para, a data está chegando. E Malévola sente isso mais do que qualquer outra pessoa. Uma das coisas que mais gosto nessa parte é observar como ela começa a agir de forma cada vez mais protetora. Ela tenta manter a Aurora perto, tenta protegê-la, tenta ganhar tempo, tenta encontrar qualquer alternativa possível. E isso é interessante porque mostra o quanto ela mudou. Lembrem-se da personagem que apareceu no castelo anos atrás, lançando uma maldição. Agora comparem com a personagem que estamos vendo aqui. Parece quase outra pessoa, mas não porque sua personalidade foi apagada, e sim porque ela finalmente voltou a enxergar o mundo através de algo além da própria dor. A Aurora acabou se tornando uma espécie de ponte entre quem Malévola era antes da traição e quem ela se tornou depois dela. E essa conexão
é uma das partes mais bonitas do filme. Mas então acontece algo que complica tudo ainda mais. Aurora começa a fazer perguntas. Perguntas sobre sua vida, sobre seu passado, sobre sua origem. E convenhamos, isso era inevitável. Ninguém passa a vida inteira sem querer descobrir quem realmente é. Principalmente alguém que cresceu longe dos pais, longe do reino e cercada de mistérios. Ela quer respostas. Ela merece respostas. Só que as respostas carregam consequências. E Malévola sabe disso. Porque contar a verdade significa correr o risco de perder Aurora. Significa correr o risco de destruir a relação que construíram ao longo dos anos. Significa enfrentar o julgamento da única pessoa cuja opinião realmente importa para ela agora. E eu acho essa situação fascinante, porque mostra que o medo dela já não é mais perder uma guerra, já não é mais enfrentar um exército. Seu maior medo agora é decepcionar alguém que ama. Isso diz muito sobre a transformação da personagem. Enquanto tudo isso acontece, existe outro elemento que começa a aparecer na história. Aurora está crescendo, está se tornando uma jovem, e começa a olhar para o mundo com curiosidade. Existe um desejo de explorar o desconhecido. Existe vontade de atravessar fronteiras. Existe vontade de descobrir o que existe além daquilo que ela conhece. E essa curiosidade acaba levando ela para mais perto do destino do que qualquer pessoa gostaria. Ao mesmo tempo, Stefan continua afundando em sua própria obsessão. E essa é uma das coisas mais interessantes do filme. Porque enquanto Malévola evolui emocionalmente, Stefan parece preso no passado. Ele continua consumido pelo medo, continua consumido pela culpa, continua consumido pela ideia de derrotá-la de uma vez por todas. E isso o transforma lentamente em alguém irreconhecível. O homem que um dia sonhava com grandeza, agora vive cercado pela paranoia. O homem que desejava poder, agora é escravo dele. E o mais triste é que ele nem percebe isso. Enquanto isso, Aurora se aproxima cada vez mais da verdade. E pessoal, quando a verdade finalmente vier à tona, ela vai atingir todos os personagens ao mesmo tempo. Porque alguns segredos podem ficar escondidos por anos, mas nenhum segredo permanece enterrado para sempre. E quando Aurora descobrir quem realmente lançou a maldição sobre ela, quando descobrir quem esteve observando sua vida durante todo esse tempo, quando descobrir que a pessoa em quem mais confiava também foi a responsável pelo maior perigo que enfrentou, tudo vai mudar. E é exatamente aí que a história entra em sua fase mais emocional, mais dolorosa e mais intensa até agora. Porque o amor que começou a salvar Malévola está prestes a ser colocado à prova da forma mais cruel possível. Pessoal, se até agora a história vinha construindo tensão aos poucos, daqui para frente ela começa a cobrar a conta de tudo o que aconteceu antes. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que ele não deixa os personagens escaparem das consequências das próprias escolhas. Cada decisão importante feita lá atrás volta de alguma forma. E, sinceramente, é isso que faz a narrativa funcionar tão bem emocionalmente. Aurora já não é mais aquela criança que corria pelos campos sem fazer perguntas. Ela cresceu. Ela começou a enxergar o mundo de uma forma diferente. E quando uma pessoa cresce, existe uma coisa que se torna impossível evitar: a busca pela verdade. Não importa o quanto tentem protegê-la, não importa quantos segredos sejam escondidos, não importa quantas mentiras sejam contadas. Mais cedo ou mais tarde, a verdade encontra uma maneira de aparecer. E é exatamente isso que começa a acontecer. Aurora sente que existe algo estranho na sua história. Existem lacunas, existem perguntas sem respostas. Existe uma sensação constante de que todos ao seu redor sabem alguma coisa que ela não sabe. E vamos combinar uma coisa? Essa sensação é horrível. Porque quando todo mundo parece conhecer a sua história melhor do que você mesmo, fica impossível não desconfiar. Ela começa a pressionar por respostas. Começa a observar mais. Começa a conectar pequenas peças. E, aos poucos, a realidade que conhecia começa a rachar. Enquanto isso, Malévola está vivendo talvez o período mais complicado de toda a sua jornada emocional. Porque ela sabe que a verdade precisa ser revelada. Mas também sabe que a verdade pode destruir tudo. E eu acho isso extremamente humano. Quantas vezes alguém já ficou preso entre fazer a coisa certa e proteger um relacionamento importante?
Às vezes as duas coisas parecem incompatíveis. Às vezes falar a verdade significa correr o risco de perder alguém. E é exatamente nessa situação que Malévola se encontra. O mais interessante é que, durante boa parte do filme, ela acreditava que o maior problema da sua vida era Stefan. Depois acreditava que era a maldição. Mas agora percebe que o verdadeiro problema é algo muito mais difícil de enfrentar: a culpa. Porque existe uma diferença enorme entre sofrer uma injustiça e cometer uma injustiça. Malévola conhece os dois lados dessa experiência. Ela foi vítima, mas também acabou criando uma vítima. E essa percepção começa a pesar cada vez mais. Enquanto isso, Aurora continua vendo nela uma figura especial, uma protetora, uma presença constante, alguém que sempre esteve por perto. E é justamente isso que torna tudo ainda mais doloroso, porque quanto mais forte o vínculo entre elas se torna, maior será o impacto quando a verdade aparecer. Existe uma cena nessa fase da história que sempre me chama a atenção. Aurora demonstra um carinho genuíno por Malévola, não um carinho baseado em obrigação, não um carinho baseado em medo, mas um afeto sincero. E pela primeira vez em muito tempo, vemos Malévola recebendo algo que perdeu anos atrás: confiança. Talvez seja justamente isso que começa a quebrar as últimas barreiras dentro dela, porque o amor tem uma característica interessante. Ele consegue chegar em lugares onde o orgulho não consegue. Consegue alcançar regiões da alma que a raiva nunca alcança. E Aurora faz exatamente isso. Sem perceber, ela está desmontando anos de ressentimento, pouco a pouco, dia após dia. Mas existe um problema. O tempo continua avançando, e a proximidade do aniversário de 16 anos se torna impossível de ignorar. Aquela data está chegando. A maldição continua existindo. E Malévola ainda não encontrou uma solução. Quanto mais penso nessa parte do filme, mais gosto da forma como ela foi construída. Porque a tensão não vem de um exército se aproximando, não vem de uma batalha gigantesca, não vem de uma explosão. A tensão vem da espera, do relógio, da sensação de que algo inevitável está se aproximando. E isso funciona muito bem. Às vezes a expectativa consegue ser mais angustiante do que o próprio acontecimento. Enquanto tudo isso acontece, Aurora finalmente descobre parte da verdade sobre seu passado. E aqui a história entra em um território emocional muito delicado, porque ela começa a perceber que sua vida inteira foi construída sobre segredos. As pessoas que deveriam protegê-la esconderam coisas importantes. As pessoas que deveriam ser honestas com ela escolheram o silêncio. E isso machuca muito, independentemente das intenções. Porque existe uma diferença entre proteção e privação. E Aurora começa a perceber que passou anos sendo privada de entender quem realmente era. Ao mesmo tempo, ela também descobre algo ainda mais difícil de aceitar. A pessoa em quem mais confiava está diretamente ligada ao perigo que a acompanha desde o nascimento. E quando esse momento chega, eu sempre gosto de observar a reação dela. Porque seria fácil transformar a Aurora em alguém cheia de ódio imediatamente. Mas o filme não faz isso. Ela fica confusa, magoada, perdida. E isso parece muito mais real. Quando alguém importante nos decepciona, a primeira reação raramente é ódio. Normalmente é tristeza, é incredulidade. É aquela sensação de olhar para alguém e pensar: eu não consigo acreditar que isso aconteceu. A Aurora enfrenta exatamente isso. Ela olha para Malévola e percebe que a pessoa que mais admirava também escondeu dela a verdade mais importante de todas. E aqui chegamos a um dos momentos mais fortes da história. Malévola finalmente admite sua responsabilidade, sem desculpas, sem tentar fugir, sem colocar a culpa em outra pessoa. Ela reconhece o que fez. E eu preciso dizer que gosto muito dessa escolha do roteiro, porque arrependimento verdadeiro exige responsabilidade. Não basta sentir culpa, é preciso encarar aquilo que foi feito. E Malévola faz isso. Ela admite o erro, admite que agiu movida pela dor, admite que machucou alguém inocente. Mas admitir não resolve o problema, porque algumas feridas continuam doendo mesmo depois que recebemos explicações. Aurora fica devastada, e sinceramente, quem poderia culpá-la? Imaginem descobrir que a pessoa que mais cuidou de você
também foi responsável pela maior ameaça da sua vida. É uma informação impossível de processar rapidamente. Ela precisa de espaço, precisa pensar, precisa entender seus próprios sentimentos. E é exatamente isso que ela faz. Enquanto Aurora se afasta, Malévola sente algo que não sentia há muito tempo: medo. Mas não o medo de morrer, não o medo de perder poder, não o medo de enfrentar inimigos, o medo de perder alguém que ama. E esse detalhe mostra o quanto ela mudou desde o início da história. Aquela jovem que um dia acreditava no amor foi destruída pela traição. Depois se tornou alguém consumida pela vingança. Agora está enfrentando uma possibilidade ainda mais assustadora: a possibilidade de ser rejeitada por alguém que realmente importa. Enquanto isso, Stefan continua seu próprio processo de deterioração. E aqui eu preciso comentar algo que sempre achei brilhante. Quanto mais Malévola encontra redenção, mais Stefan afunda na obsessão. É quase um espelho invertido. Ela está tentando salvar alguém, ele está tentando destruir alguém. Ela está aprendendo a amar novamente, ele está se tornando escravo do medo. Ela está encarando seus erros, ele continua fugindo dos dele. E essa diferença fica cada vez mais evidente. O rei já não parece alguém governando um reino, parece alguém travando uma guerra contra fantasmas. Tudo gira em torno de Malévola, tudo gira em torno do passado, tudo gira em torno da culpa que ele nunca conseguiu superar. E isso acaba preparando o terreno para o confronto final. Porque as histórias mais interessantes não terminam quando os personagens encontram seus problemas. Elas terminam quando precisam enfrentar aquilo que passaram anos tentando evitar. Malévola precisa enfrentar as consequências da maldição. Aurora precisa enfrentar a verdade sobre sua vida. E Stefan precisa enfrentar o resultado das escolhas que fez muitos anos atrás. E acreditem em mim, quando esses três caminhos finalmente colidirem, a história vai entregar algumas das cenas mais emocionantes de todo o filme. Pessoal, chegamos naquele ponto da história em que tudo começa a acelerar. Sabe quando você está assistindo a um filme e percebe que todas as peças que foram colocadas cuidadosamente ao longo da narrativa estão prestes a se encaixar? É exatamente essa sensação aqui. Durante boa parte do filme, a história trabalhou emoções, relacionamentos, arrependimentos e consequências. Agora ela começa a transformar tudo isso em acontecimentos concretos. E o mais interessante é que ninguém está onde imaginava estar. Malévola não é mais movida pela vingança. Aurora não é mais uma criança inocente sem respostas. E Stefan já não é apenas um rei tentando proteger sua filha. Todos mudaram. Todos carregam cicatrizes. Todos estão lidando com escolhas que fizeram ou que foram feitas por eles. E é justamente isso que torna essa fase tão forte emocionalmente. Depois de descobrir a verdade, Aurora fica profundamente abalada. E eu acho importante destacar uma coisa. Muitas histórias tratam o perdão como algo instantâneo. Alguém pede desculpas, outra pessoa aceita e tudo volta ao normal. Mas a vida não funciona assim. Quando a confiança é quebrada, existe um período de dor. Existe um período de dúvida. Existe um período em que a pessoa precisa reorganizar tudo aquilo que acreditava ser verdade. A Aurora está vivendo exatamente isso. Ela ama Malévola, mas também se sente traída. Ela entende que existe arrependimento, mas isso não apaga o que aconteceu. E essa mistura de sentimentos deixa a personagem em uma posição extremamente difícil. Enquanto isso, Malévola observa tudo acontecer sem conseguir interferir. E talvez esse seja um dos castigos mais duros que alguém pode enfrentar. Porque existem problemas que não podem ser resolvidos com força, não podem ser resolvidos com magia, não podem ser resolvidos através de poder. Existem situações em que tudo o que podemos fazer é esperar e torcer para que as pessoas que machucamos um dia consigam nos entender. E é exatamente aí que ela se encontra. Mas o relógio não para. O 16º aniversário está cada vez mais próximo, e a maldição continua existindo. Quanto mais a data se aproxima, mais evidente fica que ninguém tem um plano real para impedir o que está prestes a acontecer. Existe esperança, existe desespero, existem tentativas, mas não existe certeza. E eu adoro isso, porque cria uma tensão muito diferente daquela que vemos na maioria dos filmes. Não é uma corrida para derrotar um inimigo,
É uma corrida contra algo muito mais abstrato, uma promessa feita anos atrás, uma decisão impulsiva que agora parece impossível de desfazer. Enquanto isso, Aurora decide retornar ao castelo. E aqui existe uma camada emocional muito interessante, porque durante toda a vida ela sonhou em descobrir quem era, sonhou em conhecer suas origens, sonhou em entender seu passado. Mas quando finalmente encontra tudo isso, a experiência não é exatamente aquilo que imaginava. O castelo não representa conforto, não representa lar, não representa pertencimento. Na verdade, parece estranho, frio, distante. E isso acontece porque lar não é apenas um lugar. Lar também é conexão, é sentimento, é onde encontramos pessoas que realmente nos enxergam. E Aurora percebe que existe uma diferença enorme entre onde ela nasceu e onde aprendeu a viver. Ao mesmo tempo, Stefan recebe a filha de volta, mas mesmo esse reencontro carrega uma energia estranha, porque ele não parece um pai feliz por finalmente recuperar a filha. Ele parece um homem obcecado por uma ameaça que nunca saiu da sua cabeça. E aqui eu preciso comentar algo que sempre achei fascinante. Stefan passou tantos anos temendo Malévola que praticamente construiu sua vida ao redor desse medo. Tudo gira em torno dela, suas decisões, suas estratégias, suas preocupações. É quase como se a pessoa que ele traiu tivesse continuado controlando sua vida sem sequer estar presente. E isso mostra o quanto a culpa pode ser destrutiva, porque ela não apenas nos faz sofrer, ela também pode nos impedir de seguir em frente. Enquanto isso, Aurora continua tentando processar tudo o que descobriu. E então acontece algo muito interessante. Mesmo depois de conhecer a verdade, ela não consegue simplesmente apagar o carinho que sente por Malévola. E eu gosto muito dessa escolha do roteiro, porque sentimentos verdadeiros raramente desaparecem de um dia para o outro. Ela está machucada, está decepcionada, mas também se lembra de todos os momentos em que foi protegida, de todos os momentos em que foi cuidada, de todas as vezes em que alguém esteve ao seu lado quando precisava. E isso cria um conflito emocional muito real, porque às vezes as pessoas não são totalmente boas nem totalmente ruins. Às vezes elas são apenas humanas, ou, neste caso, uma poderosa criatura mágica tentando lidar com os próprios erros. Enquanto isso, a data finalmente chega, e aqui a atmosfera muda completamente. Existe uma sensação constante de que algo inevitável está prestes a acontecer. Os personagens sentem isso, o espectador sente isso. Tudo parece caminhar na direção de um único momento, e quando esse momento chega, ele acontece de uma forma quase assustadora. Porque muitas vezes passamos anos tentando evitar alguma coisa. Criamos planos, tomamos precauções, construímos barreiras, mas o destino encontra caminhos inesperados. Aurora acaba sendo atraída exatamente para aquilo que todos tentaram impedir durante toda a sua vida. E essa sequência funciona tão bem porque não depende apenas da lógica. Ela parece quase inevitável, como se todas as escolhas feitas anteriormente tivessem conduzido a esse ponto. Quando a Aurora entra naquele estado de encantamento, existe uma sensação de impotência enorme, porque ninguém consegue alcançá-la, ninguém consegue impedir o que está acontecendo. E de repente, a maldição deixa de ser uma ameaça distante, ela se torna realidade. Eu lembro da primeira vez que assisti essa cena e pensei, não pode ser tão simples assim. Depois de tantos anos de preparação, depois de tantas tentativas de evitar esse momento, depois de tantos sacrifícios, a maldição realmente aconteceu. E essa sensação de fracasso atinge todos os personagens, principalmente Malévola, porque naquele instante ela entende completamente o peso das próprias ações. Não existe mais negação, não existe mais esperança de que tudo desapareça sozinho. Aquilo que ela fez anos atrás finalmente produziu sua consequência definitiva. E agora, uma garota inocente está pagando o preço. Existe uma cena específica que considero uma das mais dolorosas emocionalmente. Malévola vê a Aurora adormecida, e pela primeira vez percebe que talvez tenha chegado tarde demais. Talvez não exista mais solução. Talvez não exista mais tempo. Talvez ela tenha destruído exatamente aquilo que passou anos tentando proteger. E é impossível não sentir o desespero dela nesse momento,
Porque não estamos vendo uma vilã observando o sucesso do próprio plano. Estamos vendo alguém encarar o pior resultado possível de um erro cometido no passado, e a culpa pesa mais do que nunca. Enquanto isso, todos ao redor começam a procurar uma saída, uma forma de quebrar a maldição, uma forma de despertar a aurora, uma forma de impedir que a tragédia se complete. Mas existe um detalhe importante. Tudo aquilo que acreditavam sobre amor verdadeiro está prestes a ser colocado à prova. E é justamente aqui que o filme prepara uma das maiores reviravoltas de toda a história. Uma reviravolta que muda completamente o significado do conto original. Uma reviravolta que transforma a narrativa em algo muito mais interessante do que uma simples história de princesa. Porque o que realmente significa amor verdadeiro? Será que é apenas romance? Será que é apenas um príncipe encantado? Ou será que existe algo muito mais profundo escondido por trás dessa ideia? A resposta está muito próxima, e quando ela finalmente chegar, vai mudar completamente a forma como enxergamos toda a jornada de Malévola até aqui. Pessoal, chegamos em uma das partes mais importantes de toda a história. E quando eu digo importante, não estou falando apenas porque é emocionante ou porque tem cenas marcantes. Estou falando porque é aqui que o filme revela qual era a sua verdadeira mensagem o tempo inteiro. Até agora, tudo parecia apontar para um desfecho clássico. A princesa caiu sob uma maldição. Existe uma forma específica de quebrá-la. Alguém precisa despertar a aurora. Pronto. Quem conhece contos de fadas já imagina automaticamente o que vem depois. E é justamente por isso que essa parte funciona tão bem, porque o filme usa nossas expectativas contra nós. A aurora está adormecida. O castelo inteiro está tomado pela tensão. As pessoas estão desesperadas. E existe aquela sensação de que o tempo está acabando. Mesmo sabendo que ela não morreu, existe algo profundamente triste naquela situação. Porque não estamos vendo apenas uma princesa dormindo. Estamos vendo os resultados de anos de dor, ressentimento e escolhas erradas finalmente chegando ao seu ponto máximo. E o mais cruel é que ninguém consegue voltar no tempo. Ninguém consegue apagar o passado. Ninguém consegue desfazer aquilo que foi feito. Nesse momento, Stefan está completamente consumido pelos próprios demônios. E eu acho impressionante como o filme trabalha esse personagem até o final. Porque se vocês repararem bem, ele passa a história inteira tentando controlar tudo. Tenta controlar o reino, tenta controlar o destino, tenta controlar Malévola, tenta controlar o medo. Mas quanto mais tenta controlar as coisas, mais elas escapam das suas mãos. É quase uma tragédia anunciada. Ele acreditou que conquistar poder resolveria seus problemas. Depois acreditou que derrotar Malévola resolveria seus problemas. Depois acreditou que proteger Aurora resolveria seus problemas. Mas a raiz de tudo nunca foi resolvida. A culpa continuou ali. E a culpa não desaparece porque ignoramos sua existência. Enquanto isso, surge a ideia que parece ser a única esperança restante. Encontrar alguém que possa representar o chamado amor verdadeiro. E aqui eu preciso confessar uma coisa para vocês. Quando assisti ao filme pela primeira vez, eu realmente achei que ele seguiria o caminho tradicional. Achei que simplesmente apresentariam um príncipe, ele daria um beijo em Aurora e pronto. Fim da história. Porque essa é a fórmula que ouvimos desde a infância. Mas o filme tinha outros planos, e eu adoro isso. Aurora havia conhecido um jovem pouco antes dos acontecimentos finais. Os dois tiveram uma conexão, uma conversa, uma curiosidade mútua. Aquela típica construção de conto de fadas que normalmente serve para preparar o romance principal. Então, naturalmente, todos pensam que ele é a solução, que ele é a resposta, que ele é o elemento que falta para quebrar a maldição. E honestamente, faz sentido. Dentro da lógica dos contos clássicos, tudo aponta para isso. Então ele é levado até a Aurora, e existe uma expectativa enorme nessa cena. Todo mundo espera que funcione. Os personagens esperam, o público espera. Até a própria estrutura da história parece sugerir que vai funcionar, mas não funciona. E quando isso acontece, eu lembro claramente da reação que tive na primeira vez que vi o filme. Foi um daqueles momentos em que você percebe que a narrativa está prestes a tomar um rumo completamente diferente. Porque de repente, a solução tradicional desaparece. O príncipe não resolve o problema. O romance instantâneo não resolve o problema.
A fórmula clássica não resolve o problema, e isso obriga a história a procurar algo mais profundo. Enquanto isso, Malévola observa tudo, e eu acho que essa é uma das cenas mais dolorosas de toda a jornada dela. Porque nesse momento, ela não está pensando em si mesma, não está pensando em vingança, não está pensando em poder, está pensando apenas em Aurora. E isso mostra o quanto ela mudou. Lembrem-se de quem ela era no início do filme. Lembrem-se da pessoa que entrou no castelo anos atrás movida pelo ódio. Agora observem quem ela se tornou. Ela está sofrendo pela possibilidade de perder alguém que ama. Ela está sofrendo porque percebe o tamanho do estrago que causou. E existe uma sinceridade enorme nessa dor. Uma sinceridade que não pode ser fingida. Ela se aproxima de Aurora. E o que acontece em seguida é, na minha opinião, o verdadeiro coração do filme. Porque não existe magia grandiosa. Não existe espetáculo visual exagerado. Não existe batalha acontecendo naquele instante. Existe apenas emoção. Existe apenas arrependimento. Existe apenas amor. Malévola fala com Aurora. E quando ouvimos suas palavras, percebemos algo muito importante. Ela não está tentando salvar a si mesma, não está tentando escapar da culpa, não está tentando justificar suas ações. Ela simplesmente está expressando aquilo que sente. Ela admite o erro, admite o arrependimento, admite que gostaria de poder voltar atrás. E, sinceramente, essa é uma das cenas mais bonitas do filme inteiro, porque ela mostra uma verdade que muitas histórias ignoram. Pedir perdão não significa esperar ser perdoado. Às vezes significa apenas reconhecer o dano causado, reconhecer a dor, reconhecer a responsabilidade. E Malévola faz exatamente isso. Então acontece algo extraordinário, algo que muda completamente o significado da história. Aurora desperta. E não por causa de um príncipe, não por causa de um romance, não por causa de uma paixão instantânea. Ela desperta por causa do amor verdadeiro. Só que o amor verdadeiro não era aquele que todos imaginavam. Era o amor de Malévola. E eu preciso dizer que acho essa uma das melhores decisões criativas que a Disney já tomou em uma releitura. Porque ela pega uma ideia extremamente antiga e apresenta uma interpretação muito mais rica. Durante décadas fomos ensinados a associar amor verdadeiro exclusivamente ao romance. Mas o filme faz uma pergunta interessante. E se o amor verdadeiro também puder existir em outras formas? E se ele puder existir entre uma mãe e uma filha? Entre uma protetora e alguém que ela aprendeu a amar? Entre duas pessoas ligadas por cuidado, sacrifício e afeto genuíno? Essa mudança parece simples, mas transforma completamente a história. E é justamente por isso que tanta gente se emocionou com esse filme. Porque, no fundo, a narrativa deixa de ser sobre uma princesa esperando ser salva. Ela se torna uma história sobre redenção. Uma história sobre alguém que perdeu tudo, se perdeu no caminho e encontrou uma segunda chance através do amor. Quando a Aurora abre os olhos, não estamos apenas vendo o fim de uma maldição. Estamos vendo o renascimento emocional de Malévola. Estamos vendo a prova definitiva de que ela não é mais a mesma pessoa. E isso é poderoso. Muito poderoso. Mas atenção, a história ainda não terminou, porque existe alguém que continua preso ao passado, alguém que continua alimentando o medo, alguém que continua acreditando que a única solução é destruir aquilo que teme. Stefan. Enquanto a Aurora desperta e Malévola finalmente encontra a redenção, Stefan está caminhando na direção oposta, e isso prepara o terreno para o confronto final. O último grande choque entre duas pessoas que um dia se amaram. Duas pessoas que fizeram escolhas completamente diferentes. Duas pessoas que passaram anos tentando sobreviver às consequências dessas escolhas. E acreditem em mim, a batalha que está prestes a acontecer não será apenas uma luta física. Ela não luta porque quer dominar alguém. Ela luta porque quer proteger aquilo que ama. Existe uma enorme diferença entre essas duas motivações. E o filme deixa isso muito claro. Durante o confronto, percebemos o tamanho do poder dela, mas ao mesmo tempo percebemos que ela não age movida pela crueldade. Ela simplesmente não aceita que alguém invada seu lar. E quem poderia culpá-la por isso? Depois desse fracasso, o rei humano retorna humilhado, ferido, envelhecido, consumido pelo ódio.
E é nesse ponto que a história começa a entrar em um território muito mais sombrio, porque o rei toma uma decisão que mudará tudo. Ele promete uma recompensa gigantesca para quem conseguir derrotar Malévola. E quando essa promessa é feita, existe uma pessoa ouvindo tudo atentamente. Uma pessoa que nós já conhecemos. Uma pessoa que um dia foi amiga dela. Uma pessoa que um dia parecia enxergá-la como alguém especial. Stefan. E aqui, pessoal, é exatamente o momento em que começo a sentir aquele aperto no estômago toda vez que assisto ao filme. Porque a partir daqui, a história deixa de ser apenas uma fantasia sobre magia. Ela se transforma em uma história sobre confiança, sobre escolhas, sobre ambição e sobre o preço devastador que algumas pessoas estão dispostas a pagar para alcançar aquilo que desejam. E acreditem em mim, o que acontece depois desse ponto é justamente o que transforma Malévola em uma das personagens mais trágicas e fascinantes que a Disney já colocou nas telas. Agora, pessoal, é aqui que a história começa a ficar pesada de verdade. Até esse momento, o filme tinha mostrado um mundo mágico, uma amizade improvável e até um romance que parecia ter futuro. Mas se vocês já assistiram ao filme, sabem que essa sensação de conto de fadas não dura muito tempo. E se ainda não assistiram, preparem-se, porque daqui para frente a história muda completamente de tom. Uma coisa que eu gosto muito nessa parte é que o filme não transforma Stefan em um vilão da noite para o dia. Ele não acorda simplesmente pensando, hoje vou fazer algo terrível. Não, o que vemos é algo muito mais humano e, justamente por isso, muito mais assustador. A ambição começa a falar mais alto. E, sinceramente, essa é uma das minhas interpretações favoritas do filme. O verdadeiro vilão da história não é magia negra, não é uma criatura monstruosa e nem mesmo uma guerra entre reinos. O verdadeiro vilão é a ganância. Porque a ganância não chega gritando, ela chega sussurrando. Ela convence a pessoa de que está fazendo algo necessário. Ela faz alguém acreditar que um pequeno sacrifício hoje vai valer a pena amanhã. E Stefan começa a cair exatamente nessa armadilha. Depois que o rei promete riqueza, posição e poder para quem derrotar Malévola, vemos algo mudar dentro dele. Talvez aquela mudança já estivesse lá o tempo todo, escondida em algum canto. Talvez apenas estivesse esperando a oportunidade certa para aparecer. O fato é que Stefan decide voltar até a floresta. E quando essa cena começa, e isso é interessante porque desafia todas as expectativas. Afinal, Aurora deveria odiar Malévola. Ela deveria temê-la. Ela deveria enxergá-la como um monstro. Mas não faz isso. E talvez porque crianças costumam perceber coisas que adultos ignoram. Os adultos veem aparência, veem reputação, veem histórias antigas. As crianças muitas vezes enxergam comportamento. E a Aurora percebe algo que muitos personagens do filme não conseguem perceber. Por trás daquela aparência intimidadora, existe alguém profundamente machucado. Alguém que já sofreu muito. Alguém que está tentando esconder sua dor atrás de uma muralha emocional. Conforme os anos passam, começamos a ver uma mudança que considero uma das mais bem construídas do filme. Malévola começa a sorrir novamente. E pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Quando lembramos da personagem que vimos após a traição de Stefan, percebemos o quanto ela havia se fechado para o mundo. Ela praticamente abandonou qualquer forma de alegria, qualquer forma de esperança, qualquer forma de afeto. Aurora muda isso, não através de grandes discursos, não através de magia, mas simplesmente existindo. E isso me faz pensar em uma coisa. Às vezes, uma única pessoa pode mudar completamente nossa perspectiva sem nem perceber. Ela não precisa salvar nossa vida, não precisa resolver nossos problemas. Basta aparecer no momento certo. A Aurora acaba representando exatamente isso. Uma luz inesperada entrando na vida de alguém que já tinha se convencido de que a escuridão era tudo o que restava.
Existe uma cena específica que sempre me chama a atenção quando revejo o filme. Aurora corre alegremente pela floresta, completamente fascinada pelo mundo ao seu redor. Ela encontra beleza em tudo, nas árvores, nas criaturas mágicas, nas paisagens. E enquanto observa isso, Malévola parece começar a enxergar aquele mesmo mundo novamente através dos olhos dela, como se estivesse redescobrindo coisas que havia esquecido, como se estivesse lembrando quem era antes da dor tomar conta de tudo. E aqui o filme toca em algo muito verdadeiro. O sofrimento pode mudar uma pessoa, mas ele não apaga completamente quem ela foi. Às vezes, essa versão antiga apenas fica escondida, esperando uma oportunidade para reaparecer. Enquanto isso, do outro lado da história, Stefan continua sua transformação. E eu gosto muito do contraste que o filme cria entre os dois personagens, porque Malévola começa a se tornar mais gentil, mais aberta, mais humana, enquanto Stefan faz exatamente o caminho contrário. Ele se torna mais paranoico, mais obcecado, mais consumido pelos próprios medos. É quase como se os dois estivessem trocando de lugar emocionalmente. A pessoa que tinha todos os motivos para mergulhar no ódio começa uma das cenas mais emocionantes de todo o filme. Pessoal, chegamos naquele ponto da história em que tudo começa a acelerar. Sabe quando você está assistindo a um filme e percebe que todas as peças que foram colocadas cuidadosamente ao longo da narrativa estão prestes a se encaixar? É exatamente essa sensação aqui. Durante boa parte do filme, a história trabalhou emoções, relacionamentos, arrependimentos e consequências. Agora ela começa a transformar tudo isso em acontecimentos concretos. E o mais interessante é que ninguém está onde imaginava estar. Malévola não é mais movida pela vingança. Aurora não é mais uma criança inocente sem respostas. E Stefan já não é apenas um rei tentando proteger sua filha. Todos mudaram. Todos carregam cicatrizes. Todos estão lidando com escolhas que fizeram ou que foram feitas por eles. E é justamente isso que torna essa fase tão forte emocionalmente. Depois de descobrir a verdade, Aurora fica profundamente abalada. E eu acho importante destacar uma coisa. Muitas histórias tratam o perdão como algo instantâneo. Alguém pede desculpas, outra pessoa aceita e tudo volta ao normal. Mas a vida não funciona assim. Quando a confiança é quebrada, existe um período de dor, existe um período de dúvida, existe um período em que a pessoa precisa reorganizar tudo aquilo que acreditava ser verdade. Aurora está vivendo exatamente isso. Ela ama Malévola, mas também se sente traída. Ela entende que existe arrependimento, mas isso não apaga o que aconteceu. E essa mistura de sentimentos deixa a personagem em uma posição extremamente difícil. Enquanto isso, Malévola observa tudo acontecer sem conseguir interferir. E talvez esse seja um dos castigos mais duros que alguém pode enfrentar. Porque existem problemas que não podem ser resolvidos com força, não podem ser resolvidos com magia, não podem ser resolvidos através de poder. Existem situações em que tudo o que podemos fazer é esperar e torcer para que as pessoas que machucamos um dia consigam nos entender. E é exatamente aí que ela se encontra. Mas o relógio não para. O 16º aniversário está cada vez mais próximo, e a maldição continua existindo. Quanto mais a data se aproxima, mais evidente fica que ninguém tem um plano real para impedir o que está prestes a acontecer. Existe esperança, existe desespero, existem tentativas, mas não existe certeza.